Então eu falei de espessura, falei da largura, aí falamos do Do mesh, mesh, né, que é a quantidade de fios. isso. É, e aí a gente vem para resistência à tração, Que é o né? que eu acho que é o que o pessoal mais espera É saber essa aí. se ficou dentro de um range ali da É, fita de papel ou não, como é que sim. funcionou. Pessoal, estamos aqui de volta com Cristiano da Adforce e ele é o meu parceiro. Vamos continuar o nosso papo, muito legal. Tem muita coisa bacana para falar agora nesse papo. Vamos destrinchar bem essa história da Adforce, como que foi para a fita telada tá onde ela chegou, né? Então, fiquem com a gente, curtam as perguntas, curtam a informação que tá muito bacana. Vamos lá, meu parceiro, vem comigo. A pessoa quer entender mais sobre fita telada, esse é o podcast, né? A Adforce resolveu entrar nessa briga para colocar a fita telada na norma porque já era uma fita utilizada mundialmente, né? Mundialmente. O grupo já tinha uma fita vendida que é a de papel, né? Sim, Só que a fita telada já era vendida mundialmente, então mundialmente. vamos colocar no Brasil. Sim. E eu acho que assim, o mercado nacional, assim como o americano, né? é, Eles tiveram um cuidado e foi interessante. A gente se desenvolveu muito como empresa, né? Nesse trabalho de colocação na norma, principalmente nos Estados Unidos, primeiro nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil. E eu acho sempre legal, né? Às vezes a gente pode encarar esse trabalho, puta, mas está lá, aprovado lá fora, por isso, por que precisa de tudo sendo refeito no Brasil? Hoje eu penso bem diferente. Eu acho que realmente o nosso mercado de drywall no Brasil ele tem um cuidado todo especial para que o sistema seja perene, que dure, né, que seja algo para o futuro, algo que a gente cuide realmente do sistema, né? O sistema drywall, ele hoje tem essa base forte, acho que muito por causa desse trabalho. Então, eu vejo que hoje como foi necessário e como nos desenvolveu como empresa participar de um trabalho desse de anos, de investimento de tempo, de dinheiro, mas principalmente de É conhecimento, né? arduoso, né? Mas acho que É. De, tem que de, passar por de isso, né? assegurar o quanto a gente trabalha hoje com produtos de Eu qualidade, acho que a né? primeira etapa, acho que fala assim, é doloroso, né? Você tem que É passar por tudo isso para doloroso, provar um né? produto. É Sim. difícil quando você traz um produto e é difícil, né? As pessoas estão utilizando, mas a gente ainda não pode vender. Mas hoje eu vejo como isso foi importante para nós como empresa, para o desenvolvimento e entender esse cuidado que o Brasil tem com o sistema, que não é padrão no mundo, né? Existem grandes países no mundo que não têm programas como esse Esse do pensamento PFQ de... ou a norma local, tá usando, eu me baseio na norma STM e tudo bem. Vários países são assim. Mas no Brasil não, aqui a gente tem a nossa norma local. Para É nós é bem legal. interessante ouvir isso, né? Como aplicador, porque para nós a gente pensa assim, né? O produto é bom, já é testado lá fora, já foi testado, tudo já é usado há anos lá fora, é só trazer para cá. A gente pensa que é assim muito Sim, fácil, sim. né? Aí quando a gente ouve isso daí do fabricante falando que tem que ter isso, que é dolorido, é sofrido, passar por anos de pesquisa, de teste, até o produto ser realmente qualificado, né? Qualificando. Por eles, para poder ser utilizado no Brasil, né? Tira da nossa cabeça que era assim, ó, não, o produto já é usado lá nos Estados Unidos há anos, Sim, é só trazer para cá que tá conceituado aqui, ó. Não é bem isso não, sim. tem que ser testado mesmo, então. É. É bem por aí. Eu acho que a gente tem que se orgulhar aí de como a indústria do drywall, né, caminha e tá, Não e é tá bagunçado bem. quando todo mundo acha que nem ela fora, né? É. Aqui Sim, eu acredito que o Brasil, né, tava fazendo alguns estudos, até comento com alguns amigos, que é assim, ó, o Brasil, ele tem tudo para dar certo na área de drywall. Eu tô vendo uma galera falando, eu tô 20 anos aí e tá se definhando. Eu não acredito que tá se definhando, acho que ele tá crescendo Não, muito mais. não tá crescendo. Né? E ainda mais com trabalhos como esse, de informação, de levar notícias, de levar conteúdo, né, para as pessoas trabalharem certo. Aproveitar até esse gancho, Uhum. fala pra gente como que foi essa história do teste que você Sim. participou, como que você chegou até pra trabalhar em conjunto, né? Ó, Pra executar o teste lá na Teses, né? eu posso falar que não é fácil, mas é um bom aprendizado. Porque é recomendado, né, indicado, a Adforce recomendou o nosso trabalho, porque já conhecia o nosso trabalho como treinamento, como aplicador. Então, eles precisam de profissionais qualificados que entendam do processo passo a passo para poder aplicar o produto de uma forma correta, Uhum. né?
E quando a gente fala da forma correta, é 100% correto, né? Eu vi a seriedade, né, da aplicação e de quem estava assistindo a aplicação de, de medir, de confirmar se Hum. estava justo, se estava casado, se estava tudo certo. Eles não aceitam nada mais e nada menos, né? É aquilo e ponto, né? Um parafuso não pode estar fora da medida, não pode estar errado, você não pode calafetar, você tem que deixar tudo esquadrejado, tudo perfeitinho. Você E montou a parede também lá pra monta, poder dar o acabamento? monta a parede, dá os acabamentos. Sim. E aí, Foi tu- uma parte bem importante do é, teste, né? e aí isso para mim como instrutor só vem agregar, porque por mais que a gente dá treinamento, algumas coisas fica no modo automático, né? E aí, quando a gente participa de uma aplicação para tese, para a Associação Brasileira, onde que o fabricante ele está te assistindo, o presidente da associação está assistindo, a tese está te assistindo ali ao vivo, ali, você tem uma pressão em cima de você para você fazer 100% correto, e aí você fica mais fino, né? Fica mais experiente, porque Sim. não é qualquer coisa que Tem passa. que ser bem técnico, né? Bem rigoroso Quando na a gente fala avaliação. de tratamento de junta, não é simplesmente colar uma fita e passar uma massa em cima. Tem uma amarração da fita, tem o porquê das consequências de usar espátulas corretas, não usar uma espátula para tudo, né? Tem umas camadas corretas para ser seguida, para ter um reforço, para ter tudo certinho. Não é só simplesmente aplicar a fita e toma, né? Tem que ter a abertura certa. Até a abertura da massa a gente tem que medir para estar dentro dos conformes de teste das empresas. Assim, para mim foi muito bom, né? Mas é uma pressão muito grande. Então, quando a pessoa fala assim, ah, você não sabe, quando alguém fala assim, mostra um vídeo de uma parede, né, feita, a gente começa a olhar os detalhes, Hum. né? Olha, a paredinha tá toda bonitinha, ou o acabamento tá legal, porque a preocupação do pessoal é acabamento. Acabamento. A parede pode usar um perfil de 0,47, 0,43, É. né? Tudo torto lá Se a dentro, massa mas tiver um pouquinho dura ali, o cara tá reclamando, se a né? massa tiver ou mole demais Ou mole ou dura demais. demais, o cara reclama. É o único produto que o cara vai reclamar. E o parafuso também, né? O parafuso, quando vem ruim, a gente reclama. Mas participar da tese, participar desse processo de teste, para nós foi muito importante, porque a gente mostrou o quanto é importante seguir os riscos, né? Os detalhes da aplicação. Como é que foi? Você fez acabamento numa parede lá, assim, num A quadrado e gente tal? monta uma parede, Tá. né? E aí eles têm os tipos de fita para ser testado, só que aí a gente falou, né? É tudo em cima da risca. Você não faz nada de olho e vai lá fazendo e mede aqui, parafusa. Não, sim. Você não produz do jeito que você quer, né? E aí o processo de tratamento de junta é as 3 camadas, né? A gente acabava, primeiro tratamento, o pessoal vai lá, registra tudo, vê se tá dentro do que é permitido, é muito rigoroso mesmo, e aí você não pode ficar lá esperando para dar a segunda demão, você tem que ir embora. Aí volta no outro dia, né? Tenha certeza que secou a massa, deu tempo de cura, né? E aí você faz o segundo acabamento, vai embora. E o pessoal tudo assistindo, gravando, tirando todos os testes lá que precisa, até chegar no acabamento final. Você fez com as duas tipos de fita Não, lá? faz com várias. É Várias? várias. Mas de papel também nesse Não, dia só fez? telada. Só telada. Só telada. Então é várias. E para nós é mais experiência, porque quando a gente pega uma fita que a gente já conhece, a gente sabe na hora que aplicar, você sabe qual fita que é, na hora de cortar, você sabe qual fita que é. E quando você pega outros tipos de fita, fala, nossa, cara, esse daqui eu não vou conseguir cortar com a espátula, né? Eu vou ter que usar o estilete, né? E aí você tem que explicar, porque uma você usou a espátula para cortar e na outra você usou o estilete para cortar. Entendi. Você usou o aplicador lá também? Tem que... É interessante. O aplicador, até conversei com o Lamarck esses tempos, a importância dele na hora de aplicar a fita, né? Porque a fita, quando você está aplicando, você alisa ela com a mão, você passa a mão lá nela, né? Ela não dá a pressão que deveria dar, porque a nossa mão, ela tem essa parte não tem, ela não é dura, né? Não é uma pedra que você impõe e ele Ela não é força, plana, ela né? não é Superfície plana, plana. né? E aí o aplicador, uma grande diferença que faz é esse rolinho aqui que tem, ó. Né? Então, na hora que você está aplicando com o aplicador, você consegue forçar a tela para dentro do cartão. Entendi. E aí você tem uma melhor aderência, uma melhor fixação. E aí vem a parte de força, de resistência que ele estava comentando aqui agora. Então, não é só chegar, passar a mão, alisar e passar massa, né? Ou você usa uma espátula se você não tiver um aplicador, né? Para forçar a malha, aprofundar mais um pouco dentro do cartão, ou você usa o aplicador normal. Tá? Essa é mais uma ferramenta ótima pro gesseiro já experiente Isso. trabalhar, né? E se eu não me engano, né, ela tá relacionada. Sim, ela é citada nesse texto
né, que é o base da norma, né, que a gente chama de NTE, ele recomenda-se, né, não é mandatório, né, mas recomenda o uso do Isso aplicador na nova norma que vai ser publicada, né? no texto da norma, é justamente para você ter uma aplicação mais homogênea, mas o importante do aplicador, eu acho que além de, né, de você não fazer a aplicação com a mão e talvez você não ter ficar tão homogêneo quanto usar esse rolinho compressor, é você ter agilidade mesmo na hora de instalar, né? Isso é muito importante. Uma rapidez, né? Porque Sim. você vem instalando, tem ergonomia, não é uma ferramenta pesada, e principalmente na área de cantos Cantos. internos, né? De você poder usar essa rodoninha aqui, porque, meu, Essa fica muito rodana é fácil. para colocar no cantinho, assim, ali, Sim, né? e fazer a aplicação da fita ali no No canto canto da parede, no né? canto de Entendi. 90 graus. E essa pistola aí? Quando você chega no final, você corta? E aí você tem você tá aplicando, né? Aham. E aí você vem, tem uma lâmina aqui, eu sempre falo pro pessoal tomar cuidado, tem um protetor que a gente, depois de usar, coloca. Mas aí você dá uma espécie de um pequeno tranco assim, porque é fibra de vidro, então ela É isso não mesmo. só corta, mas ela quebra, né? E aí Entendi. você finaliza, quer dizer, e principalmente quando você está aplicando, né, No teto, teto. no cantos, teto, né? Quer né? dizer, tudo é ergonomia, né? É aquela questão de terminar o trabalho e terminar bem, Sim, sem, né? Eu sim. acho que tudo isso é importante, né, na nossa É, indústria. para nós que é aplicador é uma mão na roda, né? E o interessante dela, né, é justamente, isso aqui é um guia, né? A gente tá falando que é um guia Um justamente guia. para você não ficar jogando metade da fita para um lado, metade para o outro. Isso. E aí, isso aqui evita você usar espátula, estilete, né? É um produto só que você vai trabalhar. Se tiver uma perna mecânica, melhor ainda, né? É. Você vai lá, coloca no alto, passa rapidinho e aí vem um outro atrás já fazendo acabamento, né? E aí vai. Não, esse aplicador deve dar uma precisão muito grande, Dá. né? Na hora Sim, de colocar a fita, né? Ainda mais no canto, ter isso aí é uma grande sim. agilidade, né? Muito, muito. Aqui no canto, No né, canto de 90 graus, entre entre as duas paredes, entre a é, parede e teto, nossa né? senhora. É, Que é o que dá trabalho pro montador ficar Sim. fazendo lá com massa e fita, né? Agora ele faz com um produto só. entendi. Não, muito legal. Vocês, quando fizeram a fita, o teste da fita, obviamente fizeram a comparação com a fita de papel. Você Sim. tem uma experiência para passar de comparação de resistência dos Sim. itens avaliados e tudo mais? Assim, o norte, né, como a norma, ela, de fato, ela já existia, né, existe, né, temos uma norma do drywall já consolidado com o papel, então, o que a gente queria? Nem mais nem menos do que a gente tem que atingir, né, que o papel atinge, a fita telada tem que atingir, com algumas características mais específicas da fita, que é a questão da adesividade, né? Então, Uhum. isso é um teste que só a fita telada vai passar. Sim. Mas eu vou citar assim quais são os parâmetros principais, né? Os requisitos que a gente chama da norma. Então, os requisitos para a fita primeiro, espessura, né? Ela sempre tem que ter uma espessura estar, né, abaixo de 0,3 milímetros, que é a espessura máxima para que você principalmente quando você vai fazer juntas mais Sim, de topo, né, para não marca ter bastante, a né? ondulação, né? Só para deixar claro, é a mesma da fita de papel, né? A mesma coisa, né? 0,3 milímetros, isso. Então, a fita, no caso a fita telada, né, seguindo os outros parâmetros da norma, eu acho que ela tem 0,26, né? Então ela fica dentro da norma. Aí tem uma que é bem simples, e aí tudo você, né, faz o requisito e determina o método de ensaio. Uhum. O método de ensaio é sempre o que gera mais discussão e mais reuniões, porque a forma que a gente tem que testar assim, vamos fazer com paquímetro, mas a fita tem que estar numa superfície, como é que a gente vai... Então, assim, tudo isso é discussão para que qualquer laboratório possa replicar isso e não ter dúvidas, seguindo o Sim. termo da norma, né? Então, espessura, largura, que é mais simples. Largura é a mesma da fita de papel também? E tem um intervalo, na É verdade, né? entre É 40, entre 47 47 e milímetros e 57. 57, E aí a gente chama a Fiber Tape é uma fita de 48 milímetros. Normalmente você vai ficar mais Uhum. próximo ali
né? A norma pede 47,2, normalmente as fitas ficam nessa 47,6. 0,6, né? Fica nessa faixa do 48, 49. E tem alguns que chamam fita de 50 milímetros, né? O nosso o nome é 48, É né? só para arredondar mesmo, né? 48 milímetros, né? E aí, você tem a construção que são, né? É o mesh da fita, né? Você, para atingir um padrão de resistência dela e um padrão de acabamento também, você não pode ter uma fita muito aberta, né? Você tem que ter um mesh mais fechado, né? O mesh que você tá falando é os É, quadradinhos aí. é a quantidade de fios por polegadas, né? Tá. Que normalmente a gente conta. Então, na norma brasileira, depois da discussão dentro do grupo, né, e dos ensaios que a gente fez dentro do grupo do PSQ, se determinou que a norma brasileira vai ser, né, está sendo 8 fios por polegada em cada direção, né, transversal ou longitudinal. Uhum. Então, eu não posso ter menos do que 8 fios em cada direção em 25,4 milímetros. E aí tem todo o método certinho. Ah, mas como é que eu conto? Ah, você começa a contar a partir, você coloca, por exemplo, uma régua, vamos dizer assim, a partir do primeiro fio, e esse primeiro fio é contado, né? Ele é o zero, ele é contado. Então, dentro desse intervalo de 25,4, você tem que ter 8 fios. A Faiba Tape, ela, por especificação Saint-Gobain, ela é 9 por 9, né? A norma foi concebida por 8 por 8 e tá Tá. tudo certo. Mas a Faiba Tape é 9 por 9, então ela é tem mais fios. Então ela é um pouco mais fechada. Porque a gente entende que nessa construção, para nós, é o que dá o melhor performance no Entendi. produto, também em termos de acabamento. Só por comparação, Hum. a fita de papel é por furos, né? Mede furos por metro. É entre 200 e 500 furos ali por metro, né? Por quê? Porque o papel ele não pode ser totalmente homogêneo, né? Ele tem que ter os furos para você eliminar bolhas, né? E para fazer, e importante, para fazer o travamento da massa. Exatamente. É, Exatamente. Fita de papel que não passa nessa norma ou não está certificada nessa norma ou tem qualidade para ser vendida, não vai travar na massa. Isso é importante falar também. Você vai colocar a fita lá, ela não vai ter as fibras, não vai ter a quantidade de furos, não vai fazer o travamento da massa, ela vai soltar depois. Exatamente. Então eu falei de espessura, falei da largura, aí falamos do mesh, né? Que é a quantidade de fios. Isso. E aí a gente vem para resistência à tração. Que é o né? que eu acho que é o que o pessoal mais espera saber se ficou dentro de um range ali da fita de papel ou não, como é que funcionou. A fita telada é a de fibra de vidro, né? Vamos colocar aqui sempre fita telada em fibra de vidro, Sim. adesivada é o Isso é que é o que claro, está né? na norma, né? Sim. Não é poliéster, não é fita não adesiva, é sempre adesivada e fibra de vidro. A fibra de vidro é uma fibra de reforço, né? Como eu falei, a fibra de vidro, só dando uma curiosidade, você pega um fio de fibra de vidro e pega um fio de aço no mesmo diâmetro, né? E coloca no equipamento para medir resistência e atração, os dois vão ter a mesma resistência. Então a resistência da fibra de vidro é comparável ao aço. Então é um produto extremamente resistente, por isso que é utilizado em diversas aplicações como reforço, né? Inclusive a fita. E aí, então, o que se espera, né? A norma é feita com 5,24 newtons de resistência por milímetro. 5,25. 5,25? Então, eu errei por 0,0. É importante, né? O 5,25, quer dizer, 5,25 é o mínimo que a fita telada teria que atingir. Aí, falando, né, pelos resultados da Faiba Tape, ela, nessa construção 9 por 9 com o fio de vidro E, que é o padrão para fibra de reforço, com toda a tecnologia da fita, ela chega a medir 19 newtons a cada 5 milímetros. Então ela fica muito além, né? Vamos dizer, entre 3 e 4 vezes mais resistente, né?
Então, por quê? A fibra de vidro é uma fibra de reforço. É por isso que ela tem essa característica. Então, ela excede a norma. E aí, por último, vem a questão da adesividade, que ela acho que é uma das características mais importantes. Sim. Por quê? É a mais notável, né? Você está trabalhando com um material que ele precisa, né? Ela é autoadesiva e num ambiente que, né, não é qualquer superfície que você está colocando, é uma superfície do drywall, não é, eu vou ter um adesivo X aqui. Não, tem que ser um que tenha o melhor desempenho com o drywall. E o maior desafio que existe é você fazer uma fita telada, vazada, que tem uma Vazio. baixa área de E contato, sem né? falar, Porque o você fio, tem mais superfície aberta do que fechado aqui. E conseguir colocar esse adesivo, que esse adesivo não apareça, que ninguém vê o adesivo, né? Uhum. Ele tá somente na fibra mesmo, ele não tá entre os Sim. quadradinhos, né? E que seja potente, né? Então, Potente. assim, é o diferencial. Então, por isso que a gente fala, ele é sob pressão, e quando você passa o rolinho do aplicador, ele ainda dá mais pressão. Quanto mais pressionar, mais pressão ele vai Uhum. dar, É isso né? mesmo. Mais o adesivo. E aí, o que acontece? Essa adesividade tem todo um sistema de um método, né? Aí voltando ao método de como ensaiar isso, né? Você coloca numa placa de drywall, você vira ela ao contrário, então coloca Uhum. pesos na ponta aqui, você deixa pesos, tem um valor que eu acho que 70 gramas, se eu não me engano, e a fita vai estar presa a uma superfície. Ela não pode descolar dessa superfície com esse peso embaixo mais do que 5 centímetros a cada minuto. Poxa. Então é um teste bacana para ser É, feito em obra aí com os montadores Então, aí. esse é um teste de E adesividade. dá pra fazer numa obra, Dá, né? todas as Tranquilo, né? obras dá pra Pega fazer. uma fita, vai começar um É. trabalho, comprou uma fita. Sim, sim. Tem dúvidas de que é uma fita de qualidade? É, Faz esse teste. Faz o É. teste. Ele vai estar na norma, né? Então tem o formato lá para você testar. E no caso da Fiber Tape, que eu acho que se a gente for colocar uma das principais características dela, que é o adesivo, então ela ficava entre 0,2 e 0,3 centímetros a cada 5 minutos. Sim. 5 centímetros por minuto, né? Então 5 centímetros por minuto. A gente ficava 0,2 por minuto. Quer dizer, o peso não era o suficiente para praticamente mover ela, entendeu? Por causa do adesivo. A gente fez um teste interessante, fez um teste numa obra, justamente com a Fiber Tape da Adforce, onde que a fita telada, ela ficou uma semana aplicada no teto. E aí o resultado? Nenhuma delas tinha cedido, tinha caído, tinha... né? Vou pegar esse aqui que tá menos exposto. Já tá com a cola boa, né? Cara, mas Então é teste que dá pra fazer, né? você fazendo parte do grupo da Sangoban, né? Então, a Sangoban já tinha fita de papel. Por que a Sangoban apoiou isso, né? Decidiu dedicar tanto tempo e tanto esforço para provar uma coisa que ela já tinha uma solução para vender? Pra que colocar outra, né? É. É a demanda, será? Eu acho que aí a gente pode colocar o gancho da Fiber Fuse, né? Sim. Apesar de todo o investimento na Fiber Tape, de um produto que ele foi lançado, como eu disse, na cor branca, né? Que o pessoal tem essa percepção de que a azul hoje é uma fita melhor, e ela porque ela foi desenvolvida na cor azul, porque ela sofreu uma inovação de um produto que já era inovador. Mas quando a gente criou a Fiber Tape lá no final da década de 80, nem por isso a gente não deixou de desenvolver a verde para área úmida, a Perfect Finish para topo. A gente estava falando da laranja para condições extremas. E hoje a gente tem a Fiber Fuse, que é uma fita já consolidada nos Estados Unidos também, Canadá. É a fita mais vendida, que a gente vai começar a trazer, como sempre, com essa visão de que vamos ter um novo produto. Obviamente o mercado vai começar a conhecer, a utilizar, e a gente vai conceber um programa para ela também, de avaliação, mas
lá hoje se entende que a Fiber Fuse é uma fita, é o que eu falo, vai sempre vender todas, né? Mas ela, para quem gosta de fita de papel, só que é uma fita com mais porosidade, que ela é uma pequeno véu, É muito fina. é um véu de fibra de vidro, então é uma manta leve de fibra de vidro. É, é- vamos pensar assim, é como se fosse uma fita de papel, mas ao invés de celulose é fibra de vidro. Só que ela é mais porosa e a aplicação dela é extremamente fácil e rápida. E ela se funde na massa e ela tem um acabamento muito perfeito, porque a fibra é incorporada É na isso que eu ia massa. A falar, gente nessa acabou de fusão, né? resolver um É, problema aqui então, sobre aí fita telada e fita de papel. Isso já tá criando é, outro problema. aí a Não, gente vai são talvez criar soluções. outro problema, Nós né? estamos criando soluções aqui Não, pro mercado. obviamente, mas o problema que eu digo é É, porque vai começar outra briga, né? Mas eu acho que o legal é esse, né? Para nós que somos instaladores, sempre tá se espelhando num país de fora. A gente É. vai falar assim, a gente quer algum produto igual que tem lá fora e nunca chega aqui, nunca chega aqui. Agora a gente tem a possibilidade de ter o produto, de testar o produto, de sempre estar oferecendo o melhor acabamento, a melhor resistência, a melhor qualidade, tanto para nós como aplicador, como para o cliente final. É. Né? E eu acho que o maior desafio do drywall sempre vai ser os tratamentos, sempre, sempre. Que é a briga do pintor com o gesseiro, né, e tudo mais. Então, quanto mais fita a gente tiver para mostrar tipos diferentes de acabamento para cada uma, para cada tipo de situação, né, acho que o mercado ele só ganha. Igual esse aqui, eu não sabia que existia uma fita Excelente. mais fina, né? Para E acabamento com a mesmo. mesma resistência para acabamento de topo, né? Você vê? Uma pergunta Não, que chegou e eu nem sabia disso aqui. sabe o que é engraçado? E eu também não conhecia essa, tá? Fui conhecer um pouquinho para frente lá. Que falei, pô, legal, né? Gostei. Né? Aí ele veio com essa. Poxa, cara, a gente testou na obra, falei, cara, que sensacional isso, né? Tipo, não fica marcado. E o nosso desafio é esconder, né? Eu vou pegar aqui, ó. O nosso desafio é esconder essa borda aqui, né? Que ela fica marcada, essa Isso. borda. E com essa não fica, com essa Perfect Infinity que tem. Ô, Léo, falando nisso, acho que a gente, quando tava respondendo aquela pergunta, faltou até falar sobre a massa também, porque é importante na borda de topo espalhar mais a massa. A norma de 60 centímetros, né? Acho que é uma informação importante que a gente deixou de passar também. Então, deixa eu aproveitar esse gancho que você comentou aí agora, né? Não é só simplesmente abrir, né? Abrir é um disfarce, é igual corte de cabelo, né? O cara usa 3 tipos de pente para poder chegar num disfarce perfeito. O nosso são 3 tipos de espátula para chegar no acabamento perfeito, né? Então, assim, quando a gente faz o primeiro acabamento, a gente vai fazer a colagem da fita, seja ela de papel ou fita telada. Então, você vai passar massa, vai colar a fita e vai tirar o excesso da massa. Vai fazer a colagem. Aqui, nesse caso, não precisa, que você já fez a colagem com ela mesma. Sim. Tá? Mesmo assim, você precisa passar a massa depois. Como Sim. se estivesse fazendo uma fita de papel. Feito isso, você vai fazer a segunda demão com uma espátula de 15. E aí você tem que fazer o quê? Você vai fazer um travamento da metade da fita para um lado, da metade para a fita do outro, abrindo um leque de 30 centímetros. Então você vai passar a espátula de 15 de um lado, Isso, pegando eixo do meio. eixo para um lado, depois de 15 de novo do eixo para o outro. Agora, por Total vai ficar com 30. Isso, por que do meio? Porque você tira esse rebaixo dela, né? Você tá fazendo um disfarce dela, você tá tirando essa quina dela aqui, ó. Tentando Esconder amenizar essa quina. Não é simplesmente em cima porque você tá enlarguecendo, você tá deixando mais marcado, você tá engrossando mais isso daqui. Uhum. Feito isso, sim, né? Aí você vem com uma espátula de 30, fazendo a abertura total e fazendo os arremates dela. Tá? Então, assim, não é só simplesmente vir aqui, passar massa, tudo bonitinho. Pode ficar uma massa bonita lá, reta, legal, mas tem que ter as 3 camadas. Você percebe as 3 camadas de massa quando você está passando, né? É igual a gente tá falando, é igual um corte de cabelo. Você consegue visualizar onde que termina um e começa outro, porque tem uma camada certa ali. Uhum. Então, eu acho que para os profissionais da área e para quem está entrando na área, tem que entender esse processo de travamento. Não é só a gente falou de massa e está falando de travamento das bordas, né? Então, por isso tem que seguir corretamente essa parte de instalação. E aí, acho que a gente vai começar a ver agora no mercado, né? Depois desse podcast nosso, a galera vai entender que da forma que ele está fazendo, espero que seja essa que a gente está comentando, mas se não for, que comece a fazer desse jeito. É menos risco de fissura, é menos risco de trinca, o acabamento fica melhor, né? Então, fica essa dica aí pra gente aí, tá? Quanto tempo que demorou pra
no total para provar? Para assim, provar. tá aprovado, não tá publicado, mas qual foi É, o range de o tempo aí? tempo. De trabalho já É, total, né? sim, especificamente dentro do Pesquet, né? Foi de 2018 a 2021, foram 3 anos. Obviamente, no meio disso tudo teve pandemia, então atrasou um pouco os trabalhos. Mas se a gente for considerar desde o início do trabalho lá em 2013 para 2014, é um Nossa. trabalho longo. Com um Mas é produto. porque É, era um. Realmente, enfim, eu acho que talvez hoje não aconteceria isso, de demorar tanto tempo. Mas eu acho que era o estágio do mercado também na é, época, né? Acho que o mercado, acho que quando ele cresce e as pessoas têm a oportunidade de se desenvolver também, Uhum. de conhecer tecnologias novas, de querer ter, né? De falar, porra, eu gosto desse produto e confio no produto, quero usar, e enfim, aí tem a coisa começa a ter muito mais empenho e trabalho para que a evolução ocorra. Então, eu acho que hoje eu acho que não seria tanto tempo é. mais, mas naquela época foi, Porque até, né? até o vídeo do Thiago, né, que a gente tava comentando, lá no É. Enix, 2018, ele falando, Apli- espero que no Com o meio do aplicador na ano, mão. Sim, espero que no meio do ano seja publicada a sim, norma e a fita teirada seja inclusa, né? sim. 2018, ele já tava com a esperança. O Thiago, né, da Steel Home, do grupo Steel Home, abraço pra Né? vocês. Thiagão, ele é. No episódio passado falamos do Enix, esqueci de mandar um abraço pra Carol, um abraço Carol, Everton, todo mundo da Steel Home lá, parceiros. Pessoal sensacional. Eu falo que antes do Thiago que veio o irmão dele me apresentar o Thiago, né? Então o Thiago ele abriu uma porta de conhecimento aí com o Grupo Sangoban pra mim que eu tenho que respeitar eternamente isso aí. Só pra deixar o histórico bem certinho, é ele que fazia essa função antes, é isso, da Na fita? verdade, eu, o Thiago entrou conosco em 2016. Na época eu já estava na Adforce, né? E a gente começou a trabalhar junto. O Thiago é, é, olhando bastante para essa área né, para o setor da revenda, do distribuidor, de aproximação com os instaladores, né? Então foi quando ele conheceu a Eliel enfim, a gente começou esse trabalho. Então a gente trabalhou numa parceria bem grande, né? Eu sempre tive uma visão mais geral da Adforce, tanto o mercado da construção quanto o mercado industrial, que é um mercado importante para nós, e também para os produtos, mas o Thiago veio com essa visão assim, nós vamos lá na ponta, né? Vamos conhecer o nosso cliente, né? Os instaladores, como é que a revenda está vendendo o nosso material e tudo mais. Eu acho que ele veio somar bastante e eu acho que é isso que ele também faz hoje na Steel Home, né? É esse contato com o cliente, a possibilidade de saber das necessidades, o que o cliente quer e oferecer o melhor e fazer as parcerias, né? É, Então, a gente hoje somos companheiros de trabalho, hoje somos fornecedor e clientes também. No entendi. Continuou trabalho. junto do mesmo jeito, né? Estamos juntos no mesmo jeito. A fita telada branca, ela vai ser na norma também? Essa fita também vai estar na Sim, norma? a Perfect Finish e a Moldex, né, que tem um nome Uhum. mais... São nomes ainda americanizados, né, mas a nossa fita verde, que chama Moldex, de mold, que é mofo, né, então é contra o mofo. A Molds e a Perfect Finish, elas estão no mesmo certificado onde está a Classic azul. Então, as três estão certificadas. Essa fita é uma fita certificada também. Interessante. Acho que vai começar E, a vender agora dela, né? Só não sabia. agora o pessoal, quem se interessar e pode oferecer mais pro seu cliente também, né? Sim, Mais um sim, produto, né? sim. São as outras marcas que participaram com vocês desse sistema e Tá. vão conseguir ter essa certificado também? Certificado, né? Então, como eu falei, a gente é um grupo, né? O PESQ é o Programa Setorial da Qualidade e ele sempre vai estar aberto às empresas, né? Então, a gente fez, né, a associação, até eles fizeram o chamamento, né? Ó, vamos fazer o grupo de estudo da fita telada e chamou algumas pessoas, algumas empresas foram, outras ficaram, enfim, né, cada um dentro da sua estratégia. E o grupo foi criado, nós e a Valsiva, né?
Então fomos nós que participamos dessa construção junto com o braço técnico e a tese e a associação fazendo todo o acompanhamento da discussão da norma, né? Então a norma foi criada a partir desse estudo e hoje você tem as fitas certificadas do programa, né? Então quando você fala assim, você tem a fita telada está na norma. Então qualquer fita telada pode ser utilizada? Teoricamente não, né? Quais são as fitas Que foram que testadas, vão né? que foram testadas e estão aprovadas? E aí existe lá no site do A relação de PPG, nomes das PH, empresas. como tem, né, outros materiais que são aprovados no sistema, vamos estar lá o nome das fitas aprovadas, ou das marcas, ou empresas, Uhum. e dentre elas a Faibateta. Então, É, é bem interessante isso, quer dizer, existe uma certificação lá só quais são as fitas qualificadas, né? Porque a norma ela vai existir para o produto, mas existem Sim. as fitas Então, qualificadas. só para resumir, né, Léo, a Valsiva azul, fita azul da Uhum. Valsiva, Sim. e E a fita azul de vocês, é, junto com essas outras especialidades aqui especialidades que estão que aprovadas, estão né? presentes E eu recomendo que quem estiver assistindo que dá uma olhada lá no site, né, da Sim. associação. Tem eu quero deixar também no link do Sim. podcast exatamente onde só clicar e já cair em cima. Porque é O interessante. que seria importante, Eliel, se você puder mandar pra gente, a gente coloca o certificado lá. Sim, o Coloca o link certificado. do certificado, Sim, quem quiser baixar. Inclusive, Valsiva, se estiver assistindo aqui, quiser mandar o certificado pra gente, a gente coloca no link também. Se tá Sim. certificado, vamos mostrar pra galera, né? Isso, e O colocar essa próprio cultura certificado tem o site onde está lá Os onde nomes, leva né? a qualificação. Sim. e levar informação para essa galera que tem que pesquisar, né? Tem que olhar, não é, de repente a gente fala que os nomes que estão lá certificados, que estão, né, que tá escrito, mas é interessante a galera começar a fazer essa procura, né? Qual que é os produtos que estão sendo testados, né? Tem interesse de procurar quais são esses produtos, né? Não só de a gente falar e de repente a associação, eles fazem um trabalho sensacional lá e tudo eles colocam lá. Então, acho que se a pessoa quer ser profissional no mercado, né, não só um bom aplicador, mas entender do produto, né, eu sempre, um dia o Alexandre da assessoria ele falou assim, ó, né, ele comentou assim para mim, tem muito montador bom de aplicação, mas nem todos sabem o que estão aplicando. Né? Então o cara faz um forro e não sabe o nome do forro que ele está fazendo. Faz uma parede e não sabe o nome da parede que ele está fazendo. Aí tá faltando essa cultura mais técnica deles, né? Um abraço pro Alexandre, um abraço pro Clériston. Clériston Alexandre, o grupo CSU ali é demais. E falando nisso, um dos locais que você dá curso é lá também, né? Sim, né? Eu há anos na CSU, né? Fui criado pelo grupo da CSU. Então, tudo que eu sei de construção a seco, devo a eles, né? Tudo que eu sei de tratamento e isolamento, deu a Sangoban, do grupo da uva, né? Então, fui tipo aqueles, vou falar rato de laboratório, que é esquisito, né? Mas eu fui bem criado ali dentro dos fabricantes, tudo certinho, tudo bonitinho. E aí, costumando também trabalhar com os montadores para saber com os vícios ou não os vícios, o que pode e o que não pode, né? Mas é um grupo sensacional. A Uva é uma empresa, né, que É nova agora que na Sangoban, né? ela foi adquirida, agora eu não me lembro se 2019 ou É isso 20, mesmo. mas enfim, faz parte do Uhum. Sangoban, do Produtos para Construção, né, do PPC, e com materiais de alta performance para isolamento, para forro, né? Falou em acústica, falou uva, né? Então acho que Ô Eliel, fala pra gente, assim, não necessariamente só dessa parte de fita telada e fita de papel, que eu sei que essa é uma dúvida recorrente, mas o que o pessoal mais traz pra você de dúvida nos cursos lá que você aplica, no geral, assim? Ó, o meu maior desafio em curso, né? Não vou nem falar, porque assim, se vocês têm um desafio de fita telada e fita papel, tem um desafio de profissional que fez o curso e do profissional que não fez o curso, né? Eu vejo muito essa briga da galera falando assim, curso para quê, né? Aprende vai trabalhar como ajudante. Além de você trabalhar como ajudante, você vai ganhar para isso, né?
E eu também já tive esse pensamento, né, de trabalhar como ajudante para poder ganhar e ainda aprender. Mas esse cara aqui com quem eu vou aprender, ele sabe mesmo, né? Até onde eu sei, ele sabe aplicar, né? Mas sabe o que ele tá fazendo certo? O que ele acha que tá fazendo certo? Será que é o certo mesmo? Então, o curso, né, não só na área de drywall, como todos os outros cursos, eu acho que ele é válido por isso. Eu acho que ele te dá o conhecimento, né? Não te dá experiência, que a experiência vai ganhar no dia a dia, a prática também. Mas o conhecimento daquilo que você vai fazer e de como você está fazendo, é só o curso que vai fazer isso, né? Falar de norma, falar de parte técnica. Eu tô vendo muita gente agora que é profissional da área começando a fazer curso, porque ele está sentindo essa necessidade de parte técnica. Ele precisa sentir, eu falo assim, quando eu estou em algumas palestras, algumas apresentações que eu sou convidado, e de repente eu sou o único aplicador ali da turma, né? Aí tá o fabricante dali, o fabricante daqui, aí me pergunta assim, Léo, mas para que você está aqui, né? Não tem a necessidade de você estar aqui. Aí eu falei, não, eu também acho que não tenho, mas para mim, saber como que o fabricante enxerga o mercado é tão importante quanto ele mesmo saber como ele está enxergando, porque se é algo que eu quero para o meu futuro, eu tenho que saber qual que é a projeção disso no mercado, né? Se o fabricante está pensando em abrir mais 2 fábricas no mercado brasileiro, para mim é bom, é sinal que está crescendo, é sinal que vai ter mais trabalho, é sinal que a área que eu estou fazendo está dando certo, né? Então, a nossa briga é assim, se você tem dúvidas como entrar no mercado, faz um curso. O curso ele vai falar como que o mercado tá, vai te falar as normas, vai te falar como seguir, vai te posicionar, vai te falar de preço, né? E a parte de habilidade, isso daí você vai pegar sem dúvida nenhuma, né? Isso daí é todo dia você mexendo nisso, você vai aprender a aplicar, vai aprender a parafusar, vai aprender da massa. Depois ele vai Ele praticando, vai né? praticar, mas ele precisa ter o conhecimento, Uma base, né? né? Então, eu tô vendo uma turma maciça aí no mercado com muita habilidade e com pouco conhecimento técnico. E aí são esses que se ficam batendo na tecla disso, daquilo. Eu faço isso há 30 anos, eu faço isso há 40 anos e nunca deu problema. Né? Será que não deu problema mesmo? Né? Será que ele está fazendo certo? Né? Então, se ele estiver assistindo, ele vai começar. Se for um cara de bom caráter, ele vai começar a avaliar os pensamentos dele, né? De sempre procurar entender que o cliente dele é ele mesmo, né? Ele, quanto mais ele entrega no serviço, mais aquilo retorna para ele. Mais o cliente vai sentir que ele está preocupado com a situação da obra e falar, nossa, cara, você se preocupou com a minha obra como se eu estivesse dentro dela, né? É. E é isso que a gente espera, é um retorno, né? Não é pensar em você, é pensar no próximo. Cara, a gente, se esse Max Cash atingir uma pessoa, Tá se, ótimo. cara, eu fico tão feliz quando eu recebo um comentário daquele que foi lá no YouTube que o cara falou, não sabia dessa parte do gesso, nunca mais vou aplicar gesso no episódio anterior. Isso, cara, foi muito especial, sabe? Já Porque valeu a pena. Né? tudo que a gente tá fazendo aqui já vale a pena uma pessoa falar isso pra gente. Colocar no comentário, eu não vou mais usar gesso, a explicação foi Pô, boa. e isso é legal, Só porque pelo isso. jeito parece que não vem de uma pessoa que começou agora, né? Parece que vem de uma Não, pessoa que já está há anos é no de uma pessoa que mercado. chamou até a gente no Instagram depois pra conversar. Ele falou, vou passar até pra minha equipe, pra não Então, usar mais gesso. aí que legal, uma pessoa de mente aberta, uma É. pessoa que pensa, né? Não, a Ele gente se fica preocupa. muito feliz com esse resultado, E né? aí, Tudo isso aqui valeu a pena quando isso acontece. olha o bacana, ele falou que vai falar para a equipe dele. E Então não sim, atingiu só ele, atingiu a equipe dele É toda. verdade. A mesma coisa que quando eu vou falar com meus parceiros, cara, faz dessa forma. E eles não questionam. O bom é isso, né? De você ter parceiro com a mente aberta, que eles sempre estão procurando evoluir, é, né? E agora, quando você não tem, vai muito da liderança, né? é. Então acho que muitos líderes aí de equipe aí, espero que estejam ouvindo a gente, né? Pô, se você quer que essa informação chegue para mais pessoas, se inscreve no canal, deixa um like. Por quê? Porque você vai levar esse conteúdo. Essa é a sua responsabilidade. Você quer que o mercado cresça? O Eliel quer, o Cristiano quer. Tá todo mundo, a gente tá aqui trabalhando em prol disso. Então, a sua parte qual é? Se inscrever no canal, porque você vai se inscrever no canal, esse conteúdo vai chegar para mais pessoas e mais pessoas vão conhecer, vão deixar de fazer as coisas erradas e fazer as coisas certas. E aí, quem Isso sabe se não, quem tá ouvindo não é o próximo a estar aqui falando, né? Dando um pode, se testemunho você tem dele. uma história bacana para contar, você acha que pode contribuir para esse mercado, é só deixar uma mensagem. Aí embaixo tem o link para você mandar um e-mail para o marketing da Max Crew, conta a sua história e vem fazer parte, vem fazer isso aqui junto com a gente, vai ser sensacional. Acho que todo o conhecimento, tudo que vem aqui é válido, né? Se a gente Sim. puder absorver de informação de todo mundo, eu não sou dono da razão, né? Eu só falo em cima daquilo que é passado pelos fabricantes. Por isso que me dá confiança falar.
né? Eu não Toda a falo, ah, experiência que você tem aí de eu não anos de falar, janela aí. eu não posso falar, eu faço isso e sempre deu certo, né? Eu falo isso porque foi o que me passaram, foi o que foi testado e sempre deu certo. Aí sim. É. Cristiano, Sim, se você fosse resumir, tá. qual que é a função da fita telada no acabamento, ali no drywall? Pra gente Tá. deixar bem claro por que que a pessoa Por utiliza a que fita que telada. utiliza a fita? É, A função dela, né, é dar o reforço à junta, né, é manter esse sistema massa e junta estruturado e evitar a formação de trinca, né, porque a trinca na junta é aquilo que o cliente não quer, né, é aquilo que o usuário final vai olhar e falar, nossa, minha sala é tão bonita, sim. minha... Só vamos ampliar É, essa conclusão para incluir no sistema né, massa, massa, fita, drywall, drywall, perfil, fio, parafuso, certo? É todo um conjunto. sim, É, é tudo trabalhando junto. isso. E É isso que você tudo é falou, tudo que a gente sempre fala, porque numa obra aparece uma trinca, o cara vai falar, foi a fita ou foi a massa. sim, Sempre, Mas, né? mas o perfil dele tá normatizado, sim, ele parafusou conforme diz a norma, né? Tem estabilidade na construção que ele fez. Então, assim, tudo é um sistema. Então, assim, sim, eu sempre gosto de abrir os olhos das pessoas sobre o sistema do drywall, né? é, É um sistema construtivo que ele vai te construtivo, entregar a qualidade que você quer se ele for inteiramente bem feito. sim, exatamente. O aparafusamento ele é tão importante como qualquer outro sistema, né? É, Do drywall. Sim. É, a quantidade de parafuso, o distanciamento, o alinhamento deles faz todo o travamento. E aí, muitos, né, colocam uma placa lá, coloca 6 parafusos lá, passa a massa exato, certinho, bonitinho, fala lá, deu trinca. Né? Mas e aí, quando vai fazer a sim, avaliação do sistema que ele montou, né, qual é né, comeu metade do parafuso. é. E assim, eu vejo é bem isso, né? A gente é um sistema construtivo, por isso que na hora da gente fazer a avaliação lá na tese, a gente teve que montar uma parede de drywall, né? Obviamente seguindo todas as especificações de montagem, né? O Eliel participou e eu sempre olhando bastante o detalhe e com produtos certificados, porque você elimina todas as suas variáveis. A única variável que tem ali é a fita telada. E aí quando você realiza o teste, né, de corpo duro, corpo Uhum. mole, que compõe todo esse processo de avaliação, e o produto passa ou não passa, né? Se de repente não passar, vai falar, não, você isolou uma variável, né? Então Isso. é bem isso, né? Quando está todo mundo, todo o sistema ali qualificado, certificado e tudo certinho, mas a função da fita é fazer isso mesmo, é garantir que mesmo em condições de boa instalação, de bons produtos, Sim, se, se, se pode ocasionar uma trinca, ela vai segurar essa trinca sim, e ela vai dar o acabamento, ela vai ajudar o acabamento. Quando eu falo que a fita sendo 9x9, ou no caso da Perfect Finish, que é uma fita mais fina, mais fechada, tudo isso contribui para o acabamento final e para né, e para o sucesso do é. sistema, né? O drywall, cara, não dá problema. Se você fizer ele conforme a norma diz, não dá problema. Sim, Porque quem fala assim, uma parede de drywall, ela trinca. As coisas também trincam. sim, Ou se você fizer uma alvenaria e não colocar uma contraverga ali na janela, vai trincar na lateral, vai trincar sim, na porta. Então, tudo dá problema se você não fizer direito. Se fizer direito, ele não sim, vai ficar perfeito ali, não vai dar problema. sim. A fita de papel. Precisa molhar ela antes de utilizar ela na junta ou não? Rapaz. Uma dúvida que já veio umas 2 vezes lá no Instagram. Molhar com o quê? Com água? Ah, com massa, né? Eu acredito, né? Não, então, ela tem que ser umedecida, tá? Então, independente se você está usando um aplicador, uma bazuca para aplicar a fita de papel, se você está aplicando com a espada ou com a mão, ela tem que ser umedecida dos dois lados. O que que eu vejo? Eu vejo a galera passando massa, colando a fita por cima e só, né? E se você perceber na fita de papel, E aí, você tá falando da fita de papel, você tá usando a telada, mas tá é, falando de papel, só pra deixar é claro. isso mesmo. A fita telada não vai massa por baixo, ela é colada direto no drywall. O que que tá acontecendo? O que eu consigo observar, tá? É que a pessoa passa massa
e cola a fita de papel. Só que essa colagem, nem sempre a fita de papel toda está umedecida. Você vê que um pedaço ela umedeceu, no outro lado não, Sim. né? E aí o que que a gente recomenda? Que você venha com mais uma passada de espátula com massa por cima, justamente para ajudar a umedecer e no transpasse de massa, né? E aí sim você tem uma boa aderência. Agora, se você só passar massa, colar a fita de papel, né, e esticar com a espátula por cima assim, fazer mais uma camada por cima para ajudar nessa umedecida, o risco de problema de bolha é grande, tá? Então, por isso que geralmente só usa o aplicador, que a fita já passa por dentro de um rolo com massa umedecida e já faz toda essa parte de trabalho. Então, ela fica umedecida dos dois lados, né? Acho que isso daí é interessante saber. Entendi. Você tem mais umas dicas aí pro pessoal saber sobre acabamento, assim, umas coisas fundamentais que a pessoa não deve deixar de fazer para fazer um bom acabamento? Acho que ele tem que fazer um curso comigo. Vamos montar um curso aqui de massa aqui, porque a massa é o que mais pega no tratamento de drywall, né? Ah, Então, cara, no, assim, no drywall como um todo, a massa tá no é o centro que ali, né? mais pega e é o que a gente menos tem tempo para apresentar num treinamento. Porque geralmente ali é o último processo do Sim, treinamento, né? E aí acabou e a gente já tem que liberar a turma porque não tem mais um outro dia, um quarto dia, um quinto dia para continuar fazendo os tratamentos. Então é muito rápido essa parte de tratamento de junta. Então o cara ele consegue ter o conhecimento no curso, mas ele não consegue praticar, porque não tem espaço para todo mundo, imagina, né? 20 turmas, cada um dá uma espátula, uma desempenadeira para cada um ali, duas espátulas ali e fala, vamos só treinar tratamento de junta, vamos só fazer isso aqui e pegar situações extremas, não pegar uma parede toda bonitinha que a gente já fez, é tratar uma parede realmente, né? Porque tem a diferença do tratamento e do acabamento, sim. tá? Então, para você não ter o tratamento, né, você tem que fazer tudo certinho dentro de norma, né? Você não pode ter borda quebrada, você não pode, o parafuso não pode estar estufando do lado da placa, então tem tudo isso daí, né? Passou disso daí, você tem que fazer um tratamento. Legal. Ô, Cristiano, fala dessas inovações aí que pode estar chegando pra gente aí no futuro, da Sim, questão de fita. Conta um pouquinho pra sim. gente. Como eu falei, assim, acho que está bem no DNA da AdForce essa questão da inovação, né? De cada vez tá lançando novos produtos, né? Não só direcionados ao drywall, mas à construção industrializada, né? Em geral, né? Com as malhas pro EIFS que a gente tem, para malhas de contrapiso e tudo. E eu acho que, assim, se eu fosse focar, né? A gente tá vendo já com previsão de lançamento já junho para julho, né? Da Fiber Fuse, onde a gente vai estar trazendo a fita e a gente vai apresentar. Algumas pessoas, alguns profissionais já conhecem como ele é, ou outros que a gente tem no mercado já conhecem o produto. Dá pra explicar um pouquinho, assim, como que ele funciona, É, alguma coisa dele? a Fiber Fuse é isso. Então ela é uma fita também, né? Só que ela não é uma fita telada, ela é uma manta de fibra de vidro super leve, por isso que a Se gente chama. assemelha mais à fita de papel, por exemplo? Vamos pegar a fita de papel, vamos dizer assim, mas ela é uma manta leve, né? É um véu Um mesmo, né? véu, né, que a gente chama, e ela tem fibras aleatórias, né? Uhum. Então ela confere reforço em todas as direções, né? E ela é bastante porosa, então ela é como se fosse uma fita de papel na aplicação, mas como ela é muito porosa, a aplicação dela é muito rápida, né? Então ela não precisa ter os microfuros, ela já é, Ela naturalmente, ela já tem poros já é furada, por assim, causa digamos, né? né? Por causa da construção dela. Entendi. E, e, a, e aí ela, enfim, ela se funde com a massa, então ela dá uma resistência bastante Eu acho que grande na esse é o junta. ponto, né? Essa fusão que ela faz com a massa, né? Por Ela isso que se cria o um Fiber fuso, né? Fuse Fusão. de fusão, né? Então ela dá um acabamento diferenciado e ela também se funde com a massa, então ela vira um reforço. Ela segue um pouco a concepção das quando você vai fazer laminação usando Sim. manta de fibra de vidro, normalmente é isso, né? Só que naquela concepção de usar resinas, né? Quando você está fazendo um material compósito, por exemplo, uma prancha de surf, você está aplicando e ela está se fundindo com a resina. É a mesma coisa que vai acontecer na massa. Então, ela é uma fita assim, principalmente Estados Unidos e Canadá, onde a gente lançou primeiro, né? Onde foi concebido, né? De novo, a Adforce desenvolvendo o produto, né? Em si, e aí já foi para a Europa, enfim, Já é utilizado lá, já né?
talvez no Brasil a gente está chegando um pouco depois do que o restante do mundo, porque a gente tinha a concepção que vamos resolver primeiro o tema da fiber tape, da fita telada, da aprovação da norma. E agora a gente traz mais um material e com isso a gente tem outras questões, né? O aplicador sempre ainda é uma novidade, nem todos conhecem. Uhum. A gente tem fitas plásticas, né, de PVC para quinas, Excelente. né, para substituir papel com metal. Então, tem um universo. Então, acho que o DNA da Adfors é sempre de vir com novidades, gerar discussão, gerar, né, Situações as possíveis aí, né? situações e com isso evoluir sempre, né? E esse aplicador aí, passa ele pra cá. Ela. Isso vai ficar aqui agora com a Esse gente. vai Esse ficar não aí é com meu? vocês, Esse não. Eu já ganhei já, o meu já faz tempo já. Até hoje eu uso ainda quando a gente precisa, viu? Esse aplicador aqui, pessoal, a gente vai sortear pra quem tá inscrito no canal, principalmente, né? Então, se inscreva no canal, a gente vai sortear lá no Instagram depois, mas você tem que estar inscrito no canal da Max Crio, né? Eu Por vou estar favor. concorrendo também, né? Sou inscrito. Não, você não. Ah, aí, ó. Você não. A fita do E vai com Cristiano a não, fita não, junto. não pode desfiar aqui, né? Ela. Bom. Por Ó, isso que ele é. deixa eu aproveitar. Se você achou essa fita legal para topo, né? Porque ela te dá um perfeito acabamento, imagina essa que tá vindo, É. né? A gente tem que mostrar pessoalmente, né? A gente fica Não, falando, vamos aguardar as novidades, né? As novidades, Quando ela chegar, você volta aqui de novo pra gente Sim. falar sobre esse assunto. É importante também, né? Exatamente. E a galera fica curiosa. Vão pesquisar na internet e fala, poxa, mas aqui não tem, né? Sim, sim. Acho que vão gostar do produto. Vai mesmo. Eliel, deixa uma mensagem final aí, cara, pra gente. O que você achou do podcast, da ideia, né? Desse bate-papo. Eu vou falar como um todo, né? Eu participo de algumas gravações e tudo mais, a gente vai observando os bastidores, a preocupação de passar a mensagem como que a gente está passando. Então, o MaxCast, ele está fazendo uma diferença no mercado, junto com os outros parceiros que fazem um trabalho excepcional também na área da construção, de passar informação, de convidar as pessoas. Eu acredito que aqui é um lugar aberto para isso, né? Vocês estão todo ouvido, vocês estão dando ouvido, né, ouvidos para as pessoas que de repente não tem tanta voz assim no mercado, tem experiência, tem bagagem e não consegue se ativar no mercado, né? E eu acho que aqui é a oportunidade para isso. Eu acredito que a galera vindo aqui, conseguindo explicar a situação que ela passa, as soluções que ela tem, as dificuldades que ela tem no mercado, eu acho que os fabricantes vão estar ouvindo isso daí e vão estar preocupados em sanar isso daí, né? Acho que a gente precisa de mais voz ativa assim. Acho que os outros que vão vir aqui também, acho que tem uma lista aí legal para vir para cá, né? Vão comentar dessa necessidade de apoio dos fabricantes. Então, é um bom trabalho que vocês estão fazendo, tá? E a mensagem que eu posso passar é que faça treinamento comigo. Posso passar outra, atual, né? Fala aí, meu querido. Sim, também gostaria de agradecer, né? Fiquei muito feliz de participar, aprendi muito também aqui com vocês. É um prazer a gente falar, né, do que a gente gosta dos nossos produtos e falar do nosso mercado, né? A gente que praticamente cresceu junto com o mercado, né? Anos aí de trabalho, a gente fica feliz de hoje ter um podcast para a gente falar, né, sobre os produtos, mas dividir conhecimento, que é tão importante, né? Eu acho que o contato com o cliente ele é tão mais legal sendo feito dessa forma, né? Assim, a gente respondendo aqui as perguntas na hora, né? Assim, enfim, a gente é super verdadeiro. Tudo que a gente coloca aqui é o que a gente realmente pensa, é da forma que a gente trabalha. Então, eu gostaria de voltar no futuro para trazer mais novidades e poder dividir mais com vocês. E vou deixar, né, como o Anderson falou, os contatos nossos, se tiverem dúvidas, a gente vai continuar respondendo, né? Eu acho que essa troca é importante e gostaria de desejar muito sucesso para todo mundo, para os nossos clientes também, para os parceiros, né? E que venha produto novo. É isso aí. Né? Eliel, pergunta importante. Fita telada ou fita de papel? As duas. As duas? Desde que tenha qualidade. Vou perguntar para você também. Desde que tenha qualidade. Fita telada ou fita de papel?
fita telada e também papel. Né? Cara, Obrigado, viu? Foi um prazer, pô, viu? prazer Eu que foi meu. agradeço. Cara, Obrigado. brigadão. Valeu. Alex, Obrigado, obrigado velho. pelo conhecimento. É Obrigado, demais, né? obrigado. Né? Pessoal, Tamo junto. vocês gostaram aqui do nosso papo, foi muito bacana. Vai vir mais gente bacana pra cá. Então se inscrevam no canal. Vai ser muito legal essa interação. Mandem perguntas. O próximo que vir aqui vai responder as dúvidas que vocês ficaram, né? Coisas que a gente não conseguiu desenrolar legal no episódio. Mandem pra gente que a gente vai tentar sanar suas dúvidas. E se precisar, pode vir com a Max Crew. Vem comigo, ó. Aqui é top.